Zé Arigó, oitava maravilha. Desi Gonçalves e Arigó. Desi Gonçalves é um artista amplamente conhecido em todo o território nacional. Antes mesmo do advento da televisão, seu nome figurava em todos os cartazes do teatro como uma das maiores atrações de sucesso, certo, de bilheteria. Hoje, além de suas atividades no setor do teatro, Desi dedica-se ainda à televisão e seu programa Desi de Verdade é sempre apontado pelo Ibope como um dos pontos altos dos programas de maior audiência da TV brasileira. Pois bem, a famosa artista esteve recentemente em Minas e como não poderia deixar de acontecer, foi também a Congonhas para falar com Arigó. Desi fazia acompanhar-se de todo o elenco de seu programa Desi de Verdade. A bem da verdade, é preciso que se diga que a notável artista brasileira ficou impressionado com o que lhe foi dado ver em Congonhas. A cidade, como sempre, estava cheia de gente que viera procurar Arigó. Levada pela curiosidade, também Desi entrou no consultório para observar o que ali se passava. O primeiro caso que trouxera Arigó foi o de um menino. Este veio carregado nos braços dos pais e parecia ser morto. Já não falava, suas reações eram imperfeitas e tudo levava a crer que restavam poucos dias de vida. Apresentada a Arigó, este examinou e deu a sua famosa receita. A simples presença do médico contribuiu para reanimar o menino. Começou a reagir de modo diferente e a apresentar sensível melhora. Pouco depois erguia-se refeito e a filmagem feita na ocasião pela equipe do programa Desi de Verdade documenta o fato de modo a não deixar mais dúvida para quem quer que seja. O tape seguiu para o Rio de Janeiro e será exibido no programa acima citado. Este menino, Luiz Carlos Soares de Souza, atacado de leucemia, estava com seus dias contados. Agora volta a Arigó para agradecer-lhe a cura. Nesta mesma ocasião, ocorreu também a intervenção de Zé Arigó no indivíduo do qual já falamos e que é portador de hidrocele. As intervenções deste tipo costumam ser sumamente dolorosas e somente pode ser suportado com anestesia. Ora, Arigó, como já falamos, em outra parte deste livro, introduziu uma enorme agulha na parte afetada do paciente. E tudo isso sem anestesia e de lá extrai um líquido, provocando o alívio imediato do paciente e a sua cura posterior. O fato está documentado em fotografias e se não a publicarmos aqui, é exclusivamente por motivos particulares e éticos. Entre os diversos fatos presenciados por Desi Gonçalves e sua equipe no consultório de Arigó, poderíamos citar ainda a intervenção que este fez na visita de uma senhora argentina quando lhe retirou do globo ocular uma membrana que a impedia de ver. Não fosse a nossa preocupação de sintetizar e resumir estes fatos, e poderíamos citar ainda outros, todos filmados na ocasião pela equipe de Desi Gonçalves, a televisão, no entanto, deverá mostrar no grande público e com todos os detalhes tudo que ali se passou durante a visita do artista acima citada. Quisemos registrar apenas estes para comprovar o que afirmamos no início deste capítulo. Não será preciso dizer que Desi Gonçalves e sua equipe de TV voltaram de Congonhas profundamente impressionados com o que lhe foi dado presenciar naquela pequena cidade. Assim os fatos estão aí. A explicação dos mesmos talvez ainda demande muito tempo, mas não importa. O que importa é que os cegos consigam ver novamente. Os desenganados tenham um novo sopro de esperança. Os aflitos e desesperados um novo alento para viver. É tudo isso. E tudo isso acontece em Congonhas. Os fatos se sucedem. A esposa do zelador da igreja metodista, em Juiz de Fora, tomado pelo espírito mal, ameaçada a todos com um grande facão, foram me chamar e todos estavam com receio de que eu entrasse onde ela estava.
Ao abrir a porta e ao fixar os meus olhos nela, ela deixou cair o facão, tomou-me pelo braço e levou para um quarto, dizendo: eles querem acabar com a sua fé, fique firme. Desmascarou um por um, inclusive seus próprios pais. Dias depois fui chamado por uma moça e a mãe, dizendo que o irmão e o filho estavam à morte. Eu disse: vou vê-lo. Não marquei dia nem hora. Ao chegar à casa estava repleta de gente, havia de tudo, inclusive macumbeiro. Mandei que todos se retirassem, só ficando a mãe e a irmã. Perguntei se elas tinham fé na oração. Disseram que sim. Coloquei as mãos na cabeça do jovem, 15 anos, e ao terminar a prece ele estava completamente molhado. Eu apenas disse: está salvo. Retirei-me para casa e à noite fui à igreja. Daí a pouco o irmão do jovem foi ao púlpito e disse algo ao pastor, e este disse à assembleia que houvera um milagre em nossa igreja. O jovem estava salvo. Saí e vim logo para casa. No dia seguinte embarquei para o Rio. Certo dia, tomando café num bar da rua onde morava, bateram nas minhas costas. Era um rapaz. Senhor Orsini, disse ele, venho agradecer ao senhor, pois a minha mãe disse que o senhor me salvou. Sim, eu sou o rapaz pela qual o senhor orou em Juiz de Fora. Estou matriculado na escola da aeronáutica. Outra cura foi numa farmácia de um amigo na rua General Pedra, no Rio de Janeiro. Quando eu estava conversando, aparece uma moça dizendo: eu preciso de um médico, eu estou toda machucada, o meu marido me bate muito, eu não tenho recursos. O farmacêutico foi logo dizendo: hoje não tem médico. Ela olhou-me com um olhar firme. Levantei-me, fui até onde ela estava e disse-lhe: minha filha, o que é que você tem? Perguntei. Ela disse: estou com uma mancha roxa no joelho, foi pancada. De fato, deparei com o que ela disse. Fui ao laboratório e apanhei água vegeto mineral, gás e algodão, e vim fazer o respectivo curativo, ajoelhando-me diante dela. Daí a pouco ouço soluços e vi o seu rosto banhado de lágrimas. Por que choras, minha filha? Perguntei. Está doendo? Perguntei. Não, são as lágrimas de gratidão. Não sei como pagar ao Senhor. Ajoelhando-se diante de mim, que nada sou, Deus pagará tudo a você. Ao terminar este sublime curativo, a filha do farmacêutico, uma menina de 3 anos, veio correndo lá de dentro da casa. Abraçou-me, deu-me um beijo na face, dizendo felicidades. Nunca havia tido intimidade comigo. Fui guardar os medicamentos e ao voltar a mulher havia desaparecido. O farmacêutico estava petrificado e pálido. Fui à porta, olhei e não vi viva alma na rua. Disse-lhe eu: meu amigo, quando estes fatos se repetirem, nunca diga não. Faça de sua parte aquilo que pode, Deus o recompensará. Fui ser dono de uma farmácia adquirida de 4 médicos no Rio, no subúrbio da Leopoldina. Em poucos meses, a farmácia se tornou a mais movimentada do bairro. Atendíamos para mais de 500 pessoas por dia. E por fim caímos enfermos. Fomos parar no pronto-socorro e de lá viemos para casa com dores horríveis. Às 3 horas da madrugada fiquei sem fala e sem visão. Não sei por quanto tempo. Ao voltar ao normal, deparei com um vulto de balandrã, de cabelos compridos e barba, dizendo: o que você tem? Perguntou. Passando a mão sobre a parte dolorida, perguntou suavemente: Orsini, o que é que você tem? Perguntou. Desapareceu, deixando um perfume extraordinário dentro do quarto. Diante disso tudo, por que duvidar das curas do Dr. Fritz ou Zé Arigó? Pergunta. Depois o senhor Orsini concluiu: fui educado no seminário de Mariana, sendo escolhido aos 12 anos de idade para ser o sacristão do santo, sábio e humilde Dr. Silvério Gomes Pimenta. Tive como um dos meus professores o atual cardeal de Aparecida, Dom Carlos Carmelo, naquela época apenas diácono. Finalmente diz: é espantoso dizer, Jesus desceu à terra em 6 de setembro de 1938 e 30 anos depois venho narrar detalhadamente este fato. O senhor Antônio Botino Júnior é paulista, residente em Marília, na chácara Roseira, e atende pelo telefone 2275. Em 1958, o senhor Botino, após passar pelos mais diversos especialistas, chegou finalmente às mãos do Dr. Jairo Ramos, que após examiná-lo e radiografá-lo, atestou infarto e pedra nos rins. Somente poderia haver uma solução, a operação, que além
deveres melindrosa era praticamente impossível de ser realizada pelas condições financeiras não boas que naquela ocasião o doente atravessara. Ele dirigiu-se a Congonhas e procurou de imediato a Zé Arigó, que lhe deu uma receita e falou não ser necessária a operação. 5 anos depois, isto é, em 1963, o senhor Antônio Boutino regressava a Congonhas com 2 finalidades. A primeira, agradecer ao Dr. Fritz e a Zé Arigó pela cura conseguida, e a segunda, trazer sua esposa, Dona Raquel, que já havia sofrido 8 abortos sem que a medicina soubesse explicar o fato. Dona Raquel voltou com a receita indicada pelo Dr. Fritz. Hoje, além das roseiras que enfeitam a chácara da Roseira, um lindo casal de crianças não só enfeitam as roseiras, como também alegram aquela gente que, de quando em vez se desloca para Congonhas com o fito único de visitar Zé Arigó e desejar-lhe muitas felicidades. O Wellington Borges do Carmo é carioca e mora em Ipanema, a rua Farmed Almoreiro, número 156. Já não mais suportava, diz ele ao autor, o vício da bebida que lhe consumiu física, a alma e a própria moral. Bebia alucinadamente, não passava sequer uma hora sem tomar 2 ou 3 aguardentes. Além do mais, para completar o seu sofrimento, sentia uma insônia terrível que, além de o maltratar, fazia com que ele procurasse seus botecos, mesmo durante as noites quentes do Rio de Janeiro. Finalmente teve a impressão de que Arigó o curaria. Dirigiu-se a Congonhas e, como que por encanto, desde o instante em que pisou o solo congonhense, os seus desejos de beber desapareceram. Após a receita passado quase um dia em Congonhas, sem tomar nenhuma cachaça, sentiu um alívio sem par. Hoje, de volta à sua terra, leva consigo a esperança de que com estes remédios nunca mais virá sentir a necessidade de brigar em casa, chegando quase a desfazer o seu lar, tão bem iniciada e quase destruída há pouco pela bebida. Que Deus dê muita saúde, muita paz a Arigó, e tudo é só o que posso desejar a este homem tão bom. Assim exclama Wellington. Um senhor aparentando uns 48 anos, aproximadamente, de rosto largo e sorridente constante, entrou na sala consultório, rindo para a vida. Os médicos já haviam diagnosticado na sua cabeça, na fronte esquerda, um tumor maligno. Era julho de 1968, exatamente no dia 12. Disse apenas a idade de onde era, além de mostrar uma perfuração que já se apresentava na sua fronte, resultando daí forte dor de cabeça, além de períodos de amnésia quase total. Recebi a minha receita e o vai com Deus de Arigó. E diz o paciente, retornei a Campinas, onde continuo residindo. Hoje, 4 meses após a minha primeira viagem a Congonhas, retornei para dar a ciência da minha cura parcial, uma vez que ainda não terminei de tomar os medicamentos passados pelo Dr. Fritz. Eu continuo falando do doente. Após tomar os remédios durante 20 dias, tinha do enorme tumor apenas uma cicatrização em pleno andamento. O pus e sangue que saiu constantemente desapareceram. Além de ver em Congonhas, no momento, o local onde agradecerei pela minha saúde readquirida. Vou pedir nova receita Arigó, desta feita para curar um joelho, o direito, que tenho a me maltratar já há 5 anos. Foi numa queda quando jogava boliche em minha terra. Não é somente a fé que acompanha aquelas pessoas que buscam em Arigó a fonte da saúde, acompanham também o reconhecimento. Eis um dos muitos casos. Um casal casado há cerca de 5 anos não tinha filhos. Os exames efetuados na mulher mostraram esterilidade parcial. Visitou Arigó, que a submeteu a um rigoroso tratamento, constando de fortificantes, regime alimentar e exercício. Pouco mais de um ano após a consulta, Arigó recebia em sua casa uma carta deveras interessante. O dito casal, por sinal baiano, escrevia convidando a Zé Arigó para ser padrinho do seu primeiro filho. Arigó não pôde afastar-se de Congonhas. Entretanto, batizado por procuração, o menino recebeu na pia batismal o nome de Arigózinho. A história de que santo de casa não obra milagre não é válida em Congonhas. Foi exatamente com um sobrinho de Dona Arlete, esposa de Zé Arigó. Esse sobrinho tinha 8 anos de idade, foi acometido de forte dor de cabeça e de um soluço que não parava jamais e que já o fazia sofrer há cerca de 10 dias, não lhe dando paz para se alimentar nem dormir. Todos os recursos foram empregados, como nada surtisse efeito. Chamaram Zé Arigó. Este, vendo o sofrimento da criança, uma das coisas que ele mais adora no mundo,
Ajoelhou-se após instante de profunda concentração, rezou a oração de São Camilo de Leles, pedindo que o sofrimento do menino passasse para seu corpo. O doente, desde este momento, não sentiu mais dor de cabeça e os soluços terminaram. Arigó, entretanto, começou a sentir fortíssima dor de estômago e vomitou um líquido viscoso, que chegou a molhar todo o assoalho. Foi para casa, recolhido-se sentindo mal. Só depois de muitos dias, por si próprio, conseguiu ficar restabelecido. O seguinte fato deu-se com uma moça, pertencente à melhor sociedade do Rio de Janeiro, cujo nome ficou na obscuridade. Foi vítima de um acidente, caindo de um cavalo. Apesar de tratada com todo cuidado por médicos especialistas em traumatologia, nada conseguiu fazê-la voltar a caminhar normalmente. Seus pais, aconselhados por amigos, tentaram a última esperança. O Dr. Fritz, em Congonhas, deitada, viu-se assistida por Arigó. A sua força física, unida à força espiritual, deu-lhe um violento puxão na perna, que lhe tolhia os movimentos normais. O esforço empreendido fazia suar o médio e aumentar a ansiedade dos que presenciavam a cena. Depois de se ouvir como que um estalo proveniente do membro inferior esquerdo da bela senhorita, o Dr. Fritz mandou que ela se levantasse e andasse. Os primeiros passos foram trópicos e logo a seguir firmaram-se o milagre havia acontecido. A moça estava curada. Zé Arigó sempre recebe cartas como esta que transcrevemos. Senhor Arigó, seguindo o regime indicado, sinto-me bom de saúde, não mais sofro daqueles horríveis dores no estômago. Antigamente tudo quanto ganhava era gasto em remédios. Quero hipotecar ao Senhor a minha gratidão. Faço votos para que sua vida seja longa e feliz para o bem de nossos semelhantes. É com orgulho e prazer que me considero seu dedicado criado. Muito obrigado. Minoru Tanaka. O assinante é um japonesinho pequenino e de olhos oblíquos, como tantos outros. Reside em São Paulo e, de vez por outra, vem a Congonhas, onde conversa com Arigó e sempre lhe agradece pela sua cura. Estava com uma úlcera e os remédios foram benéficos. O leite, o chá e o café e muita água foram parte do regime indicado por Arigó. O fumo e o álcool são sempre banidos de toda a dieta. Dona Maria Altamira Rezende morava no Rio de Janeiro, num dos pequenos apartamentos do número 12, na Praia do Flamengo. Dores seríssimas começou ela um dia a sentir, pensando tratar-se de algum problema, dos que apareceram sempre como um efeito do começo de menopausa. Tomou uns sedativos e conseguiu minorar aquele primeiro instante de dor. Entretanto, passado alguns dias, ao tentar urinar, Dona Altamira Rezende não conseguiu, chegando a desmaiar em face às dores que sentia e que lhe maltratava barbaramente as vias urinárias. Consultou seu médico no ex-IAPB, ficando constatada a presença de pedras nos rins. Radiografias positivaram o diagnóstico médico e, pelo tamanho do corpo estranho, somente uma operação traria uma solução para o caso. Havia, entretanto, um problema: a pressão descontrolada e um princípio de taquicardia se manifestaram. Um sério tratamento teria de ser feito para a operação, a fim de se evitar que durante o período anestésico houvesse problemas de ordem cardíaca com o doente. O tempo somente fez mais aguda a crise da doença renal, sem entretanto haver melhora alguma no mecanismo cardíaco do paciente. Seu marido, como última instância, transportou-se até Congonhas e pediu uma receita a Zé Arigó. De repente, tomados os primeiros medicamentos, a melhora já se fazia notar na senhora. 2 meses se passaram e Arigó recebeu a visita do dito casal para agradecer-lhe pela cura, uma vez que não se fez necessária a operação. Um eletrocardiograma e uma série de radiografias renais positivaram a ausência de qualquer anormalidade com Dona Maria Altamira. A 8ª maravilha do mundo. Como disse nas primeiras considerações acerca deste documentário, ele é fruto de um estudo de 5 anos sobre a vida de Zé Arigó e as curas do Dr. Fritz. Em junho de 1968, quando os últimos detalhes se estavam processando para o início definitivo da reunião do material coletado, cientistas norte-americanos que vinham estudando os fenômenos do Mago de Congonhas, como muitos o chamam, anunciaram seu retorno aos Estados Unidos com a promessa de voltar ao Brasil dentro de 90 dias aproximadamente para concluir as pesquisas em torno da fenomenologia arigoriana. Deixaram escrito em inglês o seguinte documento, que é traduzido pelo autor e é assinado pelo Dr. Adrija Puariche.
Estamos estudando Arigó há cerca de 5 anos. Esses estudos meticulosos vêm sendo feitos cuidadosamente a fim de obtermos as respostas científicas que buscamos a respeito do que poderia se chamar Milagre de Arigó. 5 viagens foram feitas por esta equipe médica. Na última semana trouxemos aparelhos a fim de examinar Arigó e seus pacientes. Cerca de 4.000 pessoas foram examinadas e com satisfação verificamos que todos os diagnósticos estavam de acordo com o que o famoso médico revelara aos pacientes. Ficamos cientes de que Arigó é um homem honesto e muito humano. O mundo médico deverá familiarizar-se com Zé Arigó, pois poderia ser beneficiado tanto pela ciência espiritualista como pela metafísica. Tínhamos certeza de que as prematuras publicações de caráter sensacionalista, como certa imprensa de Belo Horizonte, atribuindo a mim declarações sobre Zé Arigó, prejudicariam qualquer trabalho de ordem científica. O que vimos nestes poucos dias, examinando cerca de 4.000 pacientes, nos convence do seu poder espiritual, jamais atribuído a outro ser. Seus diagnósticos nos impressionaram, pois alguns deles somente seriam possíveis através de raio-x. Iremos interromper as nossas pesquisas e voltaremos dentro de 90 dias com novos aparelhos que nos possibilitem novos estudos a respeito desse extraordinário médium. A colaboração de Arigó, que nos permitiu examiná-lo, e a colaboração de sua família, que nos foi muito valiosa. O poder espiritual de Arigó é a 8ª maravilha do mundo, e o que observamos nos deixou animados a voltar. Nós reconhecemos sua honestidade e seu gênio, tão poderoso que qualquer país se sentiria feliz em possuí-lo. A tradução deste documento e a sua respectiva publicação são feitas aqui por 2 motivos. Em primeiro lugar, é um depoimento valiosíssimo tanto para o meu estudo como para os descrentes, e em segundo lugar, para que eu possa ratificar a minha honestidade de princípios e declarar que o título que esta publicação foi feita exatamente em função da frase do cientista de que seu poder espiritual é a 8ª maravilha do mundo. Já havia sim um nome para o documentário. Talvez até eu o chamasse de Zé Arigó, a verdade. Quem sabe o 13º profeta de Congonhas, ou simplesmente Arigó. O título não importaria, e sim o conteúdo, pois este passará a história como um documentário enfaixado em forma de livro. Falar do homem Zé Arigó e de sua família é sempre motivo de prazer e de alegria. A união e o espírito de compreensão existentes entre pai, mãe e filhos é tão bonito que durante 20 anos só a paz tem reinado naquela família. E a harmonia tem sido uma constante em suas vidas. Isto é do conhecimento de toda a gente de Congonhas, que estima muito a família Freitas. O dia 18 de outubro de 1968, por exemplo, foi uma das grandiosas demonstrações de carinho e apreço já feitos a uma família. José Pedro de Freitas e Dona Arlete de Freitas apagavam 25 velhinhas de casamento, e na mesma ocasião era comemorado mais um Natal de Zé Arigó. Foram inúmeras as manifestações prestadas a Arigó. Cerca de 10.000 telegramas foram recebidos pelo casal, parabenizando-os pelo evento. Alguém, numa hora feliz, disse: esta festa tem um alto sentido ecumênico. De fato, tinha razão. Reuniu em torno da mesa num banquete com mais de 600 talheres, católicos, protestantes, espíritas, praticantes de outras religiões, todos na mais significativa das homenagens ao mais famoso médico do mundo e à sua família. Ali, ao lado de Zé Arigó, telegramas muitos vindos dos Estados Unidos, da Argentina, França, além de milhares de todos os cantos do Brasil. Entretanto, chegou a pôr em lágrimas os olhos de Arigó, a quem considerou a sensibilidade personificada. Era do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, que se desculpou pelo fato de não poder se deslocar a Congonhas e desejou felicidades ao casal. Arigó, chorando de emoção, disse: este sim, de fato, é meu amigo. O que deixou muita gente com espanto foi o fato de Arigó assistir à missa rezada pelo Padre Virgílio, havendo a bênção das alianças e um lindo sermão. É ele que afirma sempre: minha família toda é católica e só eu sou espírita. Acredito que todas as religiões levam a Deus, e assim não há porque eu não ouvi uma missa. É a palavra de Deus, a palavra do bem e da sabedoria. A saída da igreja do Bom Jesus do Matozinhos, onde aconteceu a celebração do ato religioso, entre vivas e saudações carinhosas dos presentes, cerca de 1.000 pessoas. Arigó, no seu modo bonachão de mineiro interiorano, falou baixinho ao ouvido de Dona Arlete: veja só, Arlete, o que nós arrumamos. 2 bandas de música saudavam o acontecimento durante o banquete, que também marcou o noivado de um dos filhos do casal, Arigó de Arlete. Várias
foram as saudações de autoridades presentes ao AGAP. Deputados federais e estaduais, representantes do governo de Minas Gerais, parentes e centenas de amigos ilustres do casal ali estavam para abraçá-los. O acontecimento foi simplesmente bonito. A imprensa nacional deu ao mesmo tempo o maior dos destaques como sendo um dos mais importantes do ano na vida mineira. Afinal de contas, era uma figura de projeção nacional que alegava o coração de muitos. Feliz no dia das suas bodas de prata, Arigó beija a mão do padre Vigílio, vigário de Congonhas, ao fundo a figura sisuda e austera de um profeta do Aleijadinho parece contemplar a realização do vaticínio do Divino Mestre. Haverá um só rebanho e um só pastor. É o que mostra a atitude ecumênica do médium espiritualista ao beijar reverentemente a mão do sacerdote católico. Um caso de senador, quando ainda era líder do Sindicato dos Trabalhadores em Congonhas, Arigó foi certa vez convidado pelo senador Bittencourt para uns comícios em Belo Horizonte. Em hora já avançada, foram todos em enorme caravana a um jantar amigo na churrascaria camponesa, e lá mesmo, face ao adiantado da hora, resolveu Arigó pernoitar em Belo Horizonte. Para isso procurou o velho Hotel Financial. Horas mais tarde, Arigó era acordado pelo senador Lúcio, que lhe pediu para que fosse com ele até uma farmácia. No caminho, o senador desfaleceu. Um guarda passava na ocasião e perguntou o que era aquilo. Arigó, levantando o amigo e reanimando, disse: ele deve ter bebido um pouco demais. Para seu espanto, o senador virou-se e retrucou: mas que bebida? Perguntou. Eu estou enfraquecido pela operação que você acabou de fazer em mim. Arigó, incrédulo, fitou o senador sem nada compreender daquelas palavras. Pediu explicações e o senador adiantou: você entrou no meu quarto ainda há pouco tempo e, falando em alemão, disse que eu tinha que ser operado, que era urgente, etc, etc. Julgou estar sendo vítima de um sonho ou alucinação. Tanto assim que nada te fiz. Você fez um corte nas minhas costas com uma gilete, depois com uma faquinha você cortou um pedaço do meu pulmão, dele extraindo um tumor canceroso. Arigó, sem nada perceber, foi levado de volta ao hotel, onde o senador lhe mostrou o pijama ainda molhado de sangue. Levantando a camisa, mostrou-lhe a incisão feita, a qual já era quase imperceptível. Apavorado, Arigó desceu e apanhou seu jipe, voltando imediatamente para Congonhas. Na manhã seguinte, o senador Bittencourt viajou para o Rio de Janeiro. Visitando o seu médico, mostrou a incisão. Ante seu próprio espanto, o médico falou: parabéns, senador, está curado. Desconheço a técnica da operação que o senhor fez nos Estados Unidos, mas posso adiantar que está livre do câncer no pulmão e foi muito bem extirpado. Outro testemunho sobre a maravilha Arigó é dado pelo Dr. Carlos Cruz, dentista em Belo Horizonte. Em sua cunhada com câncer na vesícula e já desenganado pelos médicos, procurou Arigó em Congonhas e este submeteu a uma operação. Resultado, foi curada. Outro caso de câncer na vesícula de uma operação foi realizada no fazendeiro João Carlos de Pimenta, natural de Pitangui, e ali residente, interior das Minas Gerais. De volta Redonda, recebeu o médium certa feita uma carta assinada por Edmar e Rondinelli, residente à rua 42, número 52, naquela cidade. Agradecia a Arigó e ao Dr. Fritz a cura de epilepsia que havia conseguido. Dona Dulcineia de Almeida é mineira de Governador Valadares. Veio consultar e hoje depõe a favor de Arigó, afirmando que haver assistido a diversas operações do médium, dentre elas uma de um caso de câncer no útero com tal sucesso. Dr. Clemente Soto, sobrinho da cidade de Catanduva, certa ocasião levou a Congonhas um garoto de 9 anos para ser examinado por Zé Arigó.
Seu caso era cegueira total. Depois de um exame com a famosa faquinha, o Dr. Fritz afirmou: a vista esquerda não tem jeito, porém a outra ainda poderemos salvar. Fica na boa. Não houve necessidade de intervenção cirúrgica e meses depois do exame, o garoto enxergava perfeitamente com o olho direito após tomar os medicamentos indicados pelo Dr. Fritz. Um diagnóstico de leucemia dado por uma junta médica, decididamente um caso desesperador. Após isso, acabam-se a alegria de viver, as esperanças, até mesmo qualquer necessidade de continuar aqui na Terra. Apenas uma coisa continua até a hora do desenlace, a fé em Deus. Foi o caso de uma senhora portuguesa, esposa do ex-proprietário do restaurante Savora, em Copacabana, no Rio de Janeiro. 2 médicos somente haviam desenganado. Porém, havia em Congonhas uma esperança que seria a última. Arigó recebeu a receita e voltou, apesar de estar com os dias de vida contados. Tinha nas mãos uma série de medicamentos que haviam sido tomados. 30 dias mais tarde, o casal voltava a Congonhas e a mulher estava sensivelmente melhor. Novos medicamentos e mais melhora. Uns 2 meses aproximadamente, a saúde que se recuperava na senhora oferecia lugar também à animação e ao aumento considerável de peso. Os seus médicos examinaram, estava praticamente curado. Finalmente, os últimos exames de sangue para diagnosticar leucemia foram feitos e comparados com os antigos. Só uma palavra coube no laudo médico: curada. Muitos casos, coisas muitas vezes com sentido humorístico aconteceram dentro do Centro Espírita Jesus Nazareno, em Congonhas. Eu, por exemplo, fui abordado por diversas pessoas com perguntas as mais ingênuas e infantis. É o caso de uma senhora que, após consultar com o Dr. Fritz, de receita na mão, dirigiu-se para os senhores que ajudavam o Arigó e datilografavam aquelas receitas ilegíveis. E voltando-se para mim, perguntou: meu senhor, é a primeira vez que venho aqui. O senhor pode me informar se a gente pode pedir ao Dr. Fritz uma indicação de como resolver uma situação mais difícil, assim, de dinheiro, por exemplo, ou mesmo numa briga de família? Perguntou. Eu somente poderia responder negativamente e dar-lhe a explicação que a convencesse. Mesmo assim, ela relutou e tentou mais tarde entrar na corrente outra vez para fazer perguntas ao Dr. Fritz. A receita não era para mim, disse ela, porém para um amigo que está com uma briga na família por causa de um terreno, de uma herança. Depois de muito tempo é que consegui convencê-la de não falar no assunto. E ela desistiu, porém não foi de bom grado. Às vezes, pessoas acometidas por simples dor de cabeça, preocupadas ou nervosas, deslocam-se até Congonhas, onde dizem ao Dr. Fritz estar com receio de serem portadores de um tumor na cabeça. Zé Arigó, como instrumento do médico germânico, olha-as momentaneamente com os olhos de quem perscruta e diz: Mas por que vi aqui se não tem nada? Pergunta. Apenas uns comprimidinhos comuns pode curá-lo. Vá com Deus e tome estes remédios. Não raro tais pessoas voltam a Congonhas e agradecem a cura conseguida de uma doença puramente imaginária. Certa ocasião, dentre as pessoas que pacientemente aguardavam pela sua oportunidade de consultar o Dr. Fritz, encontrava-se um argentino de olhar sisudo e expressão de cansaço. Seu nome, Adolfo Sogolo, famoso às internacionais do volante, que voou desde Buenos Aires até o Rio de Janeiro e dali por terra dirigiu-se a Congonhas. Há cerca de 18 anos, Sogolo participa de corridas de automóveis na Argentina, nos Estados Unidos e no México. Naquela ocasião estava ameaçado de parar com a profissão, apesar dos seus 49 anos de idade, que entretanto não lhe mudaram nada do espírito corajoso e um tanto quanto aventureiro. Suas primeiras palavras à frente da mesinha do Dr. Fritz foram seu nome, a idade local onde morava e nasceu. Depois, enquanto a caneta de Arigó corria celere por sobre a folha de papel, o argentino foi se queixando: estou com o ouvido esquerdo arrebentado devido ao ruído do escapamento dos carros de corrida. E além disso, tem um princípio de catarata no olho esquerdo. Já fui aos melhores especialistas da Argentina. Não adiantando nada. Agora toda a minha esperança é o Zé Arigó. O homem famoso, acostumado às grandes entrevistas, informava na ocasião ao autor que a fama do médium em seu país é enorme, ocupando as páginas principais dos grandes jornais e sendo notícia obrigatória na televisão, que a cada instante abre espaço em seu programa para anunciar os últimos trabalhos de Arigó, notando-se muito
Pipo Manassera, no canal 13, o mais popular, além dos canais 7 e 9, que mantêm noticiosos como base das suas respectivas programações. Continuou dizendo: a popularidade de Arigó é tamanha na Argentina que o povo conhece inclusive detalhes mínimos de sua vida e de sua obra, chegando a se constituir ponto de discussão muitas vezes apaixonada e apaixonante. Arigó é ali assunto tão importante como os discos voadores que vêm impressionando a população platina. Dizem alguns que Arigó e os discos são sinais de novos tempos e a revelação dos grandes mistérios da alma e do universo. Para que os leitores possam ter uma ideia aproximada de como se processa as consultas com Arigó, damos a seguir um pequeno exemplo. Seu nome? Pergunta ele. Florinda, Brasil, favor. Vavô é a resposta. Idade? 46 anos. Onde mora? Em Três Lagoas. Onde fica isso? Em Mato Grosso. Que sente? Pergunta. Todo o meu corpo dói, alimento-me mal e tenho uma estranha dor de cabeça. Está encerrada a consulta. Arigó não pergunta mais nada. Sua mão esquerda, com seus dedos como que contraídos por algo sobrenatural, segura firme um enorme maço de papel grosso, brilhante, enquanto uma caneta velha que vê tinta apenas de quando em vez, quando socada num vidro, rabisca uma lista de remédios. É outra pessoa cheia de esperança que se retira da sala consultório em retorno ao lar, e cheia de satisfação por se ver com um papel nas mãos que, por certo, lhe tratará a cura de males que não conseguiriam ser curados por médicos já anteriormente constados. Dona Maria Rosa Mansanelli Goloi, de 64 anos de idade, viajou de Olívio, na República Argentina, até Congonhas para consultar com Arigó. Sua operação em Buenos Aires foi de um tumor sobre o braço direito. Não sarou e seu estado não apresentou grandes melhoras. Aqui foi atendida e há bem pouco tempo escrevia para Arigó, dando-lhe conhecimento de sua cura. Dona Zilá Nogueira reside em Piracicaba, São Paulo. É uma pessoa fascinada pelo trabalho sobre-humano do médium. Já há cerca de 9 anos vem servindo de guia a centenas de pessoas que vão a Congonhas em busca de curas e medicamentos para seus males. Trouxe inúmeros doentes e já foi a Congonhas umas 100 vezes, mais ou menos. Declarou para mim que todos os que trouxe a Arigó foram curados, inclusive uma criança que sofreu de câncer. Que eu saiba, apenas uma moça morreu após receber uma consulta do Dr. Fritz e esta não tomou os medicamentos prescritos pelo médico, desencarnando durante a Primeira Guerra Mundial. Não obedeceu às ordens do Dr. Fritz, concluiu Dona Zilá. O mais impressionante a quem chega com o simples objetivo de bisbilhotar ou mesmo de escrever algo a respeito das coisas maravilhosas que se desenrolam em Congonhas é o fato de, dentro do Centro Espírita Jesus Nazareno, onde Arigó atende pobres e ricos, doentes em estado grave ou outros acometidos de doenças comuns, unirem-se num clima de inspiração e concentração espiritual verdadeiramente envolvente. A fé reinante e a esperança de cura são tamanhas que se sente claramente o desaparecimento de lamentações e choros, de reclamações ou mesmo simples gemidos de dor. Para quem está distante, apenas toma conhecimento das curas e receituários famosos de Arigó. Existe talvez uma impressão completamente errada sobre aquilo que ali se passa, dada a presença de centenas de pessoas. A gente é levado a crer que ali deve reinar a maior confusão. Muito pelo contrário, o respeito é tanto que a concentração tamanha que o zumbi de uma simples mosca pode ser ouvido no meio do salão. Já procurei um adjetivo para definir o que penso sobre aquilo que vi. Registrei e presenciei em Congonhas. No entanto, creio não exagerar ao declarar que a linguagem humana é demasiadamente pobre e limitada para definir o indefinível, para caracterizar aquilo que ultrapassa os nossos limites sensoriais. Caberia aqui a palavra do Divino Mestre: bem-aventurados sois vós que veides o que muitos desejariam ver e não veem. Por isso considero-me feliz em ser testemunho ocular de tantos fatos que abalam os mais incrédulos, restituem a saúde dos enfermos, a alegria de viver aos que sofrem, a esperança aos que vivem mergulhados no caos do desespero. Bem-aventurados, repito, sois vós que veides o que muitos desejariam ver e não veem. Edmundo Cavalcante, natural de Ubá, Minas Gerais, tem 39 anos de idade. E há 8 anos, segundo ele próprio, sofria de dores na perna esquerda, não podendo andar hoje, levado em meados de 1966 nos braços até Zé Arigó. Hoje ele é um homem alto, robusto, porém
naquela ocasião era esquelético e seu peso estava reduzido a 52 quilos. Antes de procurar o médico, foi operado 6 vezes em um bar, inclusive dos rins. Quando pela primeira vez entrou no centro, o Dr. Fritz adiantou-lhe que a operação na perna que o deixou mancando tinha sido desnecessária. Recebeu uma receita e voltou muito melhor. Passando algum tempo, deparei com o seu Edmund, novamente em Congonhas, procurando por mim, disse-me: quando tomei os remédios do Dr. Fritz, moço, acontece uma coisa estranha, aliás medonha. A cicatriz da operação que eu tinha feito nos rins abriu e dela começou a sair uma coisa esquisita, que não era carne nem coisa parecida, era borracha, moço. Saiu borracha de dentro de mim. Trouxe aqui para Arigó ver, e ele disse que era borracha mesmo. O estranho produto está lá em casa, num vidro para ser mostrado para quem o quiser ver. Depois a operação fechou logo e não senti mais nada. Voltei aqui 5 vezes para continuar o tratamento com o Dr. Fritz, pois olhe, agora eu já estou bom completamente, voltei a trabalhar. Ando à vontade, minha saúde não poderia ser melhor. Engordei 31 quilos e dos 52 de antes passei aos 83 de hoje. Edmund Cavalcante é casado, tem 8 filhos e fundou um pequeno centro espírita e um bar na Vila Regina, onde prega o evangelho e faz orações. Na mesma ocasião, o seu Edmund conheci Luciano Brandão, um bom baiano de Itabuna. Seu rosto era inchado e desfigurado pelos traços envolventes de uma ressaca perene. Ele mesmo disse: seu Reinaldo eu levava uma vida extremamente desregrada e só queria saber de bebida e farras lá em Itabuna. Acabei viciado também em tóxicos, acabando por abandonar o trabalho e me entregando inteiramente ao vício para desespero e vergonha da minha família. Fiquei num estado de saúde lastimável e fui até internado em casas de saúde com perturbação mental, entre outras doenças. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu fiquei uns tempos na casa de saúde Dr. Eiras, sem resultado algum positivo. Meu pai havia gasto um dinheirão comigo. Foi então que fiquei apavorado, desejei com toda a força salvar-me. Não sabia o que fazer. Estava nessa angústia tremenda quando me lembrei de Zé Arigó. Falei com meus pais e com alguns médicos de Itabuna, que me aconselharam a ir a Congonhas, já que não havia conseguido nada com a ciência. E aqui estou, completamente curado, graças a Deus e ao Dr. Fritz. O esforço financeiro despedido pela família Luciano Brandão não foi tanto, levando-se em consideração as condições financeiras boas de que dispõe. Entretanto, já outras pessoas passam tempos juntando minguado dinheirinho para ir a Congonhas e lá procurar curar-se. É, por exemplo, o caso de Jerônimo Francisco Ferreira, um humilde ambulante de canal de São Simão, localidade escondida lá na fronteira de Minas com Goiás, além de Ituiutaba, na rodovia São Paulo-Cuiabá, cujo sacrifício foi enorme. Jerônimo tem 39 anos de idade, comovia a todos pela sua figura esquálida e pelas suas roupas velhas. Estômago e intestino não lhe davam paz. Logo nos primeiros dias, os remédios lhe fizeram um efeito tal que Jerônimo já irradiava saúde e uma grande melhora. É atualmente um dos testemunhos fabulosos de uma das muitas curas do Dr. Fritz. Francisco Xavier, homônio do grande médium mineiro, é um pedreiro de Barra Mansa, no estado do Rio, e tem 42 anos de idade. É casado e pai de 6 filhos. Ele caminhou passo a passo para chegar à frente de Zé Arigó, numa fila enorme que lotava o centro numa terça-feira de agosto de 1967. Idade de onde era o que se sentia foram as perguntas do médium. As 2 primeiras respostas foram ditas logo, mas a terceira foi mais longa, exigindo um diálogo. Que sente? Perguntou. São os meus olhos, sim senhor, sinto um ardor neles que não suporto. Arigó ergueu-se, puxou a cabeça do pedreiro para bem perto. Afastou-lhe as pálpebras e examinou os olhos, vermelhos como em sangue. Vamos tirar isso, disse o Dr. Fritz. Num gesto brusco, afastou a mesa e pegou uma pequena faca de cabo de madeira, voltou-se para mim,
que lhe acompanhava os passos e os movimentos, e entregando-me a faca, disse: veja se está afiada. De fato era cortante de ponta finíssima. Corta mesmo? Perguntou-me num sorriso. Fiz um gesto de confirmação. Venha cá, disse o médium, puxando o homem, fazendo encostar-se à parede. Com rapidez impressionante, a faca foi introduzida no olho do pedreiro. Apesar de acostumado a coisas chocantes, fiquei novamente abalado. Daquele olho, desejou de voltar a ver o mundo normalmente. Saiu depois de uma raspagem muito pus. Arigó pegou um pedaço de algodão e, enxugando o olho do pedreiro, dizia: sangue não, Senhor Jesus. Eram duas gotas que teimavam em aflorar. O sangue parou. Chamou-me para examinar a diferença que havia entre os dois olhos de Francisco Xavier. O olho examinado estava completamente diferente e parecia são. O outro continuava vermelho como dantes. Remédios foram prescritos e mais tarde soube-se que Xavier estava bom. Dona Argelina Barbosa Gomes veio a Congonhas com o esposo Dr. Jairo Gomes agradecer a Zé Arigó a cura alcançada. O casal reside em São Paulo, a Rua Aracaju 174, apartamento 73. Conta Dona Argelina que já havia sido submetida a 5 operações por médicos paulistas, sendo 3 em 1958, uma em 64, a última em 67, por uma equipe de professores famosa em cirurgia, que a operaram dos rins. Não obteve mesmo assim a menor melhora em seu estado de saúde, continuando em permanente estado febril. A princípio sofria de anemia agravada pelo diabetes e uma infecção no rim, que lhe sobrou depois da última operação feita pelos médicos. Desiludido da ciência, no dia 16 de novembro de 1967, procurou o Dr. Fritz, que lhe deu uma receita. Uma semana depois já não mais tinha febre, 30 dias mais tarde fez exames e estava curado do diabetes, com os glóbulos brancos e vermelhos quase normais. Não sofre mais nada e passou a sentir muito melhor na sua saúde. Para dar uma demonstração de gratidão e fé, deslocou-se agora já boa para dizer do bem que lhe foi prestado. Câncer, bicho câncer. A menina Jandira Glória da Silva foi a Congonhas, levada pelos braços do seu tio Benedito Fernando Coutinho e acompanhada de sua mãe, senhorita Glória Maria da Silva. Fizeram uma viagem penosa de 12 horas de automóvel desde Angra dos Reis, onde reside, até o centro espírita Jesus Nazareno. Contou-me seu tio que Jandira estava brincando quando levou um tombo. A princípio não sentiu nada, mas com o passar do tempo começaram as dores e as pernas a apresentar inchações, principalmente nos joelhos, que ficaram completamente deformados. Depois de examinada por diversos médicos, ficou constatado que era um caso de câncer. Os tratamentos indicados não deram resultado, algum. Acabaram os médicos por dizer ser necessário que ambas as pernas fossem amputadas. Eu não deixei, diz o tio. Não deixei que cortasse as pernas da minha sobrinha. Pensei em Arigó, no Dr. Fritz, e trouxe a menina para cá. Então há de ficar curado. O Dr. Fritz prescreveu remédios e dietas especiais. É mais um caso de câncer com o que ele depara. A família de Jandira roga a Deus pela sua cura. Os médicos acompanham o tratamento da menina e muitas outras pessoas imploraram aos céus mais um milagre do Dr. Fritz. E, consequentemente, a salvação de mais uma vida. Dona Odete Lofredo Quintanilha, residente à Rua Almeida Júnior, 80, apartamento 302, no Rio de Janeiro, foi a Congonhas especialmente para agradecer a Arigó e ao Dr. Fritz sua cura. Há muitos anos que sofria de inflamação nos 2 ouvidos, por 2 vezes operada de ouvido direito e uma outra do esquerdo. Finalmente o seu médico disse haver necessidade de uma
quarta operação desta feita para examinar um tumor, para extrair um tumor. Ela negou-se a isso e procurou Arigó. O Dr. Fritz declarou que ela não precisava de operação alguma e que iria ficar boa. Passou-me uma receita, diz Dona Odete, para um tratamento de 3 meses. Logo no início comecei a sentir melhor e no fim do período estava completamente curada. Vim agora a Congonhas perguntar ao Dr. Fritz se era preciso continuar com o tratamento ainda, e ele disse que não me deu alta. Vim agora a Congonhas perguntar ao Dr. Fritz se era preciso continuar com o tratamento ainda, e ele disse que não e me deu alta. Muitas pessoas são sempre chamadas por descrentes ou mesmo pessoas que, como eu, se propõem a documentar feitos da natureza do Dr. Fritz. O senhor Múcio Melo Álvares, já citado anteriormente, é diretor do Instituto Araguaia de Goiânia e presenciou inúmeras curas do Dr. Fritz. Dr. Luiz Machado Lomba, médico do Rio, com consultório na Rua Siqueira Campos, psiquiatra e hipnologista, que também testemunhou curas realizáveis através do médium mineiro. Não se opõe a dar seu depoimento a qualquer hora e a quem quer que seja. Igualmente, o Dr. Lauro Neiva, médico psiquiatra com consultório na Rua Araújo, Porto Alegre, 70, no Rio de Janeiro, presenciou operações feitas pelo Dr. Fritz. O Dr. José Leite de Castro, médico operador de clínica geral, é chefe da clínica de beneficência portuguesa, na Guanabara. É importante testemunho das operações realizadas pelo Dr. Fritz em condições sobrenaturais. E na Argentina cita-se o professor Alexandre Ero, presidente do Instituto Argentino de Parapsicologia, que é um dos grandes propagandistas de Arigó naquele país, realizando sobre ele inúmeras conferências, inclusive na televisão, com exibição de fotografias mostrando o médium a fazer operações. A estes poderia ser acrescentada uma lista enorme e infindável de pessoas de mais alta responsabilidade e idoneidade moral e profissional, sem se contar a dos próprios cientistas americanos que vêm há 5 anos a Congonhas com aparelhos ultramodernos e sensíveis para experiências. Não raros são os desmaios dentro do Centro Espírita Jesus Nazareno, quando Arigó realiza os famosos exames de vista. Uma das coisas que mais atenção tem chamado nos seus trabalhos é a reação de certas senhoras que não suportam ver aquilo e quando não prorrompem em choro, tem muitas vezes desmaios repentinos, sendo acalmados e rapidamente medicados por pessoas que auxiliam a Arigó na sua obra benemérita. 2 moças doentes de vista estavam em Congonhas. A primeira, Rosa Mauro, de Campinas, São Paulo, residente à rua Irmã Serafina, 1003. Sofria de embolia ocular. A segunda, Helena Lima Dias, residente em Santos, também em São Paulo. Estava com a retina do olho direito doente e já havia sido operada anteriormente sem maiores resultados. Da medicina terreno, o clínico que envolvia o ambiente naquela ocasião era de grande tensão, apesar de o Dr. Fritz tentar aliviá-lo com um bom humor não muito do seu natural. Num gesto rápido, levantou a cabeça da primeira paciente, enfiou a faquinha no olho, isto é, entre a pálpebra superior e o globo ocular de rosa. Ouviu-se um grito abafado e uma movimentação maior na sala. Alguém gritou: desmaiou. Fora uma senhora que não resistira a ver o exame de vista e desmaiara quando o Dr. Fritz trabalhava. Foi levada para outra sala, enquanto o exame continuava sob um clima de grande tensão. Por fim, a faca foi retirada e o Dr. Fritz disse: pronto, vá fazer o curativo lá fora, minha filha. Venha a seguinte, a cena repetiu-se, desta feita sem desmaio. O Dr. Silvio Grieco, que morava na Avenida Atlântica, 1782, apartamento 1105, que fazia uma série de estudos sobre fenômenos paranormais, exclamou: é simplesmente maravilhoso, e dirigiu-se ao Dr. Fritz. Professor, diante do que vi, posso chamá-lo de mestre. Uma das coisas que o Dr. Fritz mais condena em suas consultas é o fumo. Não é raro o dia em que Arigó investe contra o vício de fumar, e o faz com tanta violência que muitos dos presentes ficam até cabisbaixos. Dentre as inúmeras e incontáveis cartas que ele recebe com o fito de pedir um conselho, uma receita ou mesmo uma opinião ao Dr. Fritz, uma é sempre estada, sem entretanto ser revelado o nome do remetente, o que Arigó considera contrário à ética. A título de exemplo, Arigó conta frequentemente o caso registrado nesta missiva.
Eu tenho uma carta de uma senhora residente em São Paulo, porque que me pergunta o que deve fazer e conta a seguinte história. Dr. Fritz, eu sou uma mulher casada e sempre fui muito honesta para com a minha família, sem haver tido durante toda a minha vida qualquer deslize. Outro dia, quando tomava café em minha casa, quebrei um dente e na manhã seguinte, muito cedo, dirigi-me ao dentista que trabalhava perto da minha casa. É lógico que falei com o meu marido, em que tenho inteira confiança. Depois do desejo, dirigi-me ao tal dentista que me ofereceu um cigarro enquanto preparava o meu atendimento. Quando eu dei por mim, era aproximadamente umas 2 horas da tarde e estava deitado numa cama ao lado do consultório do mesmo. E além de completamente despida, havia sido violentada. Hoje estou desesperado e não falei nada a meu marido, porque tenho medo que ele me cometa um desatino e nos mate a ambos. A mim e ao dentista, sem sequer ouvir as minhas explicações. Eu espero de sua parte uma ajuda, seja lá como for. A resposta do Dr. Fritz é ele mesmo quem a dá. Somente posso dizer que deixe de fumar completamente. Acabe com este vício que tantas vezes tem levado a pessoas à ruína. Referindo-se aos homens, o Dr. Fritz acentua que homem que bebe, que joga, não rompe na vida e sempre pergunta: sabe algum de vocês que aí se encontra se há mulher normal que aguente por muito tempo um homem viciado em bebidas e em jogos? Pergunta. Eu duvido que exista alguma. Por outro lado, o Dr. Fritz diz: da boca da mulher sai a coisa mais linda existente no mundo, o amor. De uma boca onde sai o perfume do amor não deveria jamais sair o hálito horroroso do fumo, da nicotina, este veneno que acarreta o sofrimento do corpo e é responsável muitas vezes por um sofrimento da alma. Existem certos dias em que o médico Zé Arigó trabalhando em nome do Dr. Fritz está num estado de nervos que põe certos consulentes temerosos. Os seus vamos rápido, passem adiante, são ditos de tal forma que chegam a meter medo nas pessoas. Mesmo assim, eles caminham apressados, buscando as suas posições nas filas para atendimento. A proporção que vão sendo chamados os seus nomes já anteriormente fornecidos num livro enorme, mas que não dura mais do que 20 dias, já que o número de pessoas a ser atendido diariamente sobe a 1000 e quase nunca descresce de 600. O trabalho cansativo de Arigó ele é quem o diz. É recompensado simplesmente pelo prazer enorme de ajudar o próximo. Aos seus irmãos que o procuram para receber a saúde que ele irradia em nome do Dr. Fritz e de Jesus. Eles é quem cura, eu sou somente um instrumento de sua bondade, diz Arigó. Milhares de pessoas procuram diariamente o Dr. Fritz. Zé Arigó, a oitava maravilha.